mosca, adoro. Nossa, o microfone tá ligado. Olá, está começando o programa Sapiência, sua rádio educativa, com Maria Nery, Gabriel Santana e Clara Prado. E hoje vamos entrevistar a professora Cecília Góes, que é mestre em educação, docente de pós-graduação em psicopedagogia e neurociências aplicadas à educação, escritora e comunicadora da Rádio Geek. Iremos conversar sobre terapia psicopedagoga. Então, vamos começar falando um pouco sobre a sua formação? Vamos começar um pouco sobre a minha formação. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei quem vai me ouvir, a que horas vai ouvir. Então a gente já fala um oi geral, né? Bom, uma alegria estar aqui com vocês, meninada simpática, professora, operador de som. Obrigadíssima a todos. Estamos eu aqui, a professora Vanessa, somos da equipe da pós-graduação e na área de educação, né? Então, nós vamos hoje falar sobre terapia psicopedagógica. E isto é algo que faz parte da minha formação, e a minha formação começou por conta de que eu, sendo professora de ensino fundamental, eu tinha, assim, várias crianças que eu recebia, e o pessoal, assim, a minha missão era mais ou menos essa, né? Era aquela época, porque eu já não tenho 20 anos de vocês, né? Era aquela época em que você tinha 50 alunos por sala, escola particular, confessional, e não tinha auxiliar, nada disso. E assim, manda para a professora, dava dando trabalho, manda para a sala da professora Cecília, porque ela adora. A criança que dá problema, ela adora. E assim, eu de fato gostava mesmo. Mas só que eu não sabia o que fazer, porque a minha formação ainda não era essa que eu tenho hoje. Estava longe de ser isto, não é? E então essa questão começou a me angustiar um pouco. E eu falei, bom, eu preciso saber mais para trazer alguma coisa para dentro da minha sala de aula, para ter uma aula de mais qualidade e essas crianças serem atendidas. Porque aquelas atitudes, eu tinha aluno que andava no trilho da janela, vocês não têm noção. Eu cheguei a ter no mesmo ano 2 hiperativos severos dentro da sala, uma criança cega, 2 crianças deficientes auditivas severas e uma disléxica, que é um caso raríssimo, né, Van? Dislexia para menina não rola. É muito raro. A ciência não respondeu ainda isso, viu, Gabes e Ed? A ciência não sabe por quê, mas é assim que é, tá? Então, eu comecei as minhas especializações, né? Finalizei pedagogia, fui para psicomotricidade, eu achava que a psicomotricidade dava e deu uma base muito boa para o meu trabalho. Mas eu acho que ainda faltava e a gente estava ainda com a psicopedagogia, aquela psico que a gente fazia de 3 anos, com mais 1 ano de estágio, foi essa aí que eu fiz, né? E aí que eu comecei a compreender o que é que eu poderia fazer pelas minhas crianças. Eu só fui começar a clínica sozinha, independente, 5 anos depois, porque eu fiz a psico todinha, psicopedagogia, porque a psicomotricidade eu já havia feito. Quando eu terminei o estágio, a minha professora de estágio me deixou ficar mais 2 anos com ela. Vamos combinar que ela se aproveitou de mim, tá? Porque já não era estágio, eu continuei trabalhando. Mas tudo bem. Mas aprendi muito. Estar lá pra mim foi uma escola fantástica. Porque você sai da psicopedagogia, existe uma hesitação, que a gente tem muita teoria. É importantíssimo, né? Mas a prática nos deixa um pouco indecisos em algumas coisas. O principal pânico de quando a gente termina de se formar é o diagnóstico, né? E eu comecei a carreira com esse receio, fui tranquilizada pela minha professora onde eu fazia estágio, e no final da carreira, ainda clínica, né, eu passei a olhar essa questão diagnóstica, que hoje a gente chama de avaliação, porque diagnóstico hoje só o médico faz. As crianças, adolescentes e adultos que nós atendemos não são mais pacientes, né, são os aprendentes com quem nós lidamos. Então a gente mudou essa linguagem exatamente por causa da classe médica, que não é uma especialidade nossa. Sim. E aí a gente, eu fui mudando as experiências. Eu já não estou falando da formação, já estou falando do que eu faço. É uma loucura fugir do papo de vocês. Mas me conta aí, mais alguma coisa sobre a minha formação? O mestrado em educação, ele se seguiu por questões acadêmicas, enfim, né? E foi um mestrado que eu amei fazer, porque era o mestrado que eu queria. E depois a gente seguiu para fazer neuro e foram 29 anos e 8 meses de clínica. É isso aí.
O que é a terapia psicopedagógica e como o psicopedagogo deve se preparar para realizar intervenções eficazes? Bom, você está fazendo duas perguntas, né? Estamos aí com duas vertentes. Então, o que é a terapia psicopedagógica? Vamos lá. Depois que você tem toda uma coisa que antecede a terapia, né? Para você chegar ao atendimento, vem todo um caminhar que antecede isso. Então, nós temos a entrevista com os pais. Então, primeiro de tudo, você recebe a queixa, seja ela vinda da escola, seja ela vinda da família, enfim, você recebeu a queixa. Eu vou dizer como é e vou dizer o que eu acho e como a gente ensina para os nossos alunos. Depois dessa entrevista, a gente vê a criança e muitas vezes a gente não chega a ver a criança, porque você já percebe de cara que o problema está nos pais e não com aquela criança. Então, eu tive inúmeros casos que eu mandei a família para terapia, fazer análise, e a criança não precisava de nada. Assim que os pais começaram a terapia, ficou tudo bem. Agora, para chegar na terapia, como eu vinha dizendo, você tem então essa questão, uma vez que se precisa ver a criança, 2 sessões mais ou menos, aí a gente pega a anamnese, ou seja, todo vamos chamar, não é, de um questionário em termos, que é todo o histórico dessa criança, do ponto de vista escolar, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista desde a gestação, como é que foi, se o filho foi querido ou não, enfim, faz essa anamnese toda, a minha em particular, é uma anamnese extremamente perscrutadora, porque a minha anamnese tem 8 páginas, né? E então, antigamente a gente fazia anamnese presencial. Nos últimos anos eu não fazia mais presencial. Eu mandava por e-mail, a família preenche, aí vem uma série de lacunas que eles não preenchem, ou por vergonha de falar, ou porque pensam que podem omitir, ou porque não sabem responder. Então a gente tem um novo encontro para fechar essas questões, alinhar com a anamnese, que também vai para a escola, que é uma outra, com perguntas especificamente do desempenho pedagógico da criança, e depois a gente entra num trabalho que a gente chama de estudo de caso, porque não existe um disléxico igual ao outro, não existe um TDAH igual ao outro, né? As pessoas são singulares, são seres individuais. Então, cada caso é um caso, por isso se chama estudo de caso. Nós só começamos o atendimento quando está pronto o estudo de caso para a gente dar a devolutiva. Então, a terapia psicopedagógica é quando o trabalho começa, quando a criança vem para nós, a criança, o adolescente, o adulto, não importa. A terapia é estar com eles em trabalho de intervenção em cima eu não diria das dificuldades apresentadas. Este é o diferencial que nós primamos por ressaltar no nosso curso, inclusive, da AMB. O que importa é a causa. Eu não quero saber que problema ele tem, eu quero saber por que isso está acontecendo. E em função de eu saber por que está acontecendo, é que eu vou buscar ferramentas de intervenção para poder atuar com essa criança, que não tem uma receitinha. Todo disléxico tem, você vai atender com essa receitinha, não tem, né? E outra coisa importante da terapia é a questão que você tem que estar preparado para a reação que esta criança, que este aprendente vai ter diante do que você preparou. Se você preparou uma sessão maravilhosa, que você achou fantástica, e vai começar a terapia, ele chega, olha para aquilo que você preparou e fala, não quero fazer isso. Também não quero fazer isso. Aí você não preparou mais nada, não pode acontecer isso. Então é uma coisa que a gente ressalta muito nas disciplinas de terapia do nosso curso de psicopedagogia e de intervenção, de que você, o terapeuta psicopedagógico, tem que estar com 10 instrumentos, 10 ferramentas em mãos, porque é impossível que de 10 ele não acerte pelo menos umas 2 que agradam, né? Mas antes disso, é preciso garantir uma coisa, porque isso é 50% do sucesso do nosso trabalho, que é o estabelecimento do vínculo entre nós e aquele que nós estamos atendendo. Que pensa, essa criança está vindo para você, essa pessoa está vindo para você com já com uma baixa autoestima. Quantos e quantos casos eu não peguei na clínica em que os pais diziam para mim, você já é a 5ª pessoa que a gente está tentando. Você fala, meu Deus, que responsabilidade, né? Só que é preciso
E a criança já olha para você e fala, mais um. Será que vai, né? Vai acertar comigo? Eu de novo não vou conseguir fazer as coisas. Vou continuar não conseguindo fazer as coisas. Né? Então, é muito a questão do acolhimento. Você tem que acolher com o olhar. No momento em que a criança recebe, você jamais pode ter um bom psicopedagogo, jamais. Ele tem que ter uma postura transdisciplinar, que é aquela que olha através e além das aparências. Jamais. Você ouve cada coisa nas entrevistas com os pais, você tem que ficar assim com a carinha de paisagem, de boa, e não se surpreender. Então, tem casos, por exemplo, vou dar um exemplo, vai. Como não tem nome nem nada, eu posso falar. Eu atendi uma mãe de uma criança que estava apresentando um problema na escola. Nesta circunstância, eu estava psicopedagoga institucional. Chamei essa mãe para conversar e ela ficou em pé. Eu disse, não, senta, pode ficar à vontade. Não, bolso na mão, você vê, a pessoa está querendo ir embora já. E o problema que a criança estava apresentando, o filho era um pouco... Eu precisava de um tempo para tratar aquilo com ela e eu vi que ela estava com pressa. Aí falamos o que era básico. Aí eu disse, mas, nossa, então, me parece que a senhora tem algum compromisso, porque ela olhava o relógio a todo momento. E aí ela disse, eu tenho que dar uma corridinha no hospital, porque minha filha mais velha, é a terceira vez que ela tenta o suicídio, e você tem que continuar impassível, entendeu? Tranquilo. Ah, sim, vá atender a sua filha, e nós marcamos uma outra vez, mas sem engole grosso. Pensa. Imagina, né? Você já vê aquele quadro familiar mega complicado, você já consegue mapear um pouco por que este menino, o outro filho, está se portando daquela forma, porque provavelmente, né, o ambiente que interfere muito, né, Vanessa, na nossa, no processo de aprendizagem. A gente tem uma tríade aí que a gente vai falar daqui a pouco, que ela é muito importante e que interfere absurdamente, porque o cognitivo pode estar muito legal, só que se o emocional estiver comprometido. Professora, me ajuda aí. Se o emocional estiver comprometido, como é que fica o cognitivo? Fala aí. Na verdade, eu até comentei um pouquinho quando eu estive... Boa tarde a todos. Quando eu estive por aqui, o emocional é muito importante que ele esteja equilibrado, né? Um cérebro que está sob estresse constante, ele tem problemas sérios com aquisição de memórias novas e com... essa questão da aprendizagem. Então, a criança que passa por esse tipo de estresse ou que vive nesse estresse constante, ela geralmente vai apresentar alguma dificuldade de aprendizagem ou alguma questão cognitiva importante nesse sentido relacionado à memória, né? Então, é importante esse equilíbrio sempre. É porque as dimensões humanas não se... Porque as pessoas pensam que no ensino formal a criança chega para aprender. Então, é só o cognitivo. Não. Se ela tiver com dor de dente, o corpo físico dela está ali. Se ela perdeu o animalzinho de estimação, o emocional dela está ali. Não é? Se ela tem desejo, se ela tem vontade de alguma coisa, ela tem metas na frente, aquilo também está ali. Ninguém deixa o corpo físico ou emocional fora da sala de aula para só aprender, não existe isso. E os pais querem sempre a mesma coisa. Os pais de vocês também devem querer isso. Sucesso acadêmico. Só que cada um pode fazer o melhor dentro do seu possível. E nós, terapeutas psicopedagógicos, psicopedagogos, temos que nos pautar por este princípio. A mesma medida não pode ser a medida de todos. Não existe um padrão ao qual a criança tem que obedecer. Ela tem que fazer o melhor dela dentro daquilo que lhe é possível. A sua conquista numa determinada área, Mary, pode ser diferente da conquista da Clara em uma outra área, como pode ser diferente do Gabriel. Mas cada um é uma individualidade. E a conquista de cada um tem uma extrema importância e é muito de cada um. Então, assim, se você é alguém, você, Gabriel, que... Vamos supor que você é um aluno que os professores com menos informação falaram, esse é um aluno sempre 9, 10. Ele é sempre 9, 10. Você gostou dessa, né? Mas a Clara já não. Essa nunca vai deixar ser um aluno 5, 6. Não existe isso. Então, muitas vezes, num trabalho com a terapia psicopedagógica, com as ferramentas que a gente utiliza, a Clara vai ter o progresso dela, na intensidade e na medida dela. Portanto, se ela
alcançou uma nota 7, ela é o que no mínimo você poderia fazer. Percebe? Então, assim, as medidas não podem ser padronizadas. Não existe isso, não pode haver isso. Né? Vocês vão fazendo suas perguntas, porque psicopedagogo, o professor fala bastante. Se vocês deixarem, a gente fala o tempo inteiro aqui. Vamos lá. O que você diria a respeito da questão dos espaços e tempos de aprender que estão além das escolas hoje? Ok. Bom, quando a gente fala em psicopedagogia, a gente está falando necessariamente de aprendizagem. E aprender não é só na escola, né? Nós aprendemos a vida inteira, o tempo todo, enquanto estivermos com os olhinhos abertos nessa encarnação de meu Deus, né? Então, nós temos que nos colocar numa posição que eu digo assim, nós consideramos dessa forma, né, Van? Nós temos a simplicidade e a humildade de chegar ao nível dos nossos aprendentes. Por quê? Porque nós também somos aprendentes. Somos aprendentes e ensinantes o tempo inteiro. Eu aqui, sentando um pouquinho com vocês, eu estou vivendo a experiência de vocês, estou vendo a professora olhar para vocês, e vocês aí preocupados em fazer o que é certo, não é? E a gente vai fazendo essa leitura corporal, que a gente vai adquirir esse feelingzinho de leve, né? Mas nós temos que ter essa postura, o que não significa que a gente não tenha, a simplicidade não tem a ver com a mediocridade, são coisas diferentes, né? Se há uma coisa que a gente tem que ter, essa simplicidade para que aquele vínculo do qual eu estava falando se faça. Porque confiança não é uma coisa que você vai ali no camelô falando, dá um saquinho de confiança, não compra. Não compra, você conquista. Então, feito o vínculo, a criança fala para nós coisas, para nós, não só psicopedagogos, mas para nós professores em sala, né? A Van ela pode dar experiência disso aí, porque ela está em sala de aula dos pequenos. Eles contam coisas para nós que eles jamais contariam em casa. E essa relação de confiança, você só pode lidar com essa questão fora da sessão. Aí vocês estão falando de espaços e tempos de hoje, né? Se a criança permitir. Então tem meio que um contrato, né? Um contrato de afeto, um contrato de aconchego, um contrato de confiança, em que isso só sairá da sessão se necessário for e se ele permitir, se a criança permitir. Então, espaços e tempos de ensinar hoje são uma coisa bastante complicada. A gente fica morrendo de vontade de entrar no mérito de algumas questões que nos incomodam bastante. Eu não ia falar, mas rapidamente eu vou dizer que é uma coisa que nos preocupa soberanamente, porque nós na educação primamos por fazer o que fazemos, a gente estuda um monte, a gente continua estudando, né? E trocamos ideias, o tempo todo a gente está estudando. E aí, assume como ministro da Educação o engenheiro. Então tá. Não, pronto, falei. Agora vamos mudar de assunto, porque, né? Não, mas é isso. Então é uma coisa assim que você fala, por que não põe um educador? Não, mas o cara é professor e a pessoa que dá aula não é necessariamente um educador, né? Nós temos a formação integral. Um psicopedagogo precisa ter a formação integral, porque ser um psicopedagogo é estar comprometido, absurdamente comprometido e voluntariamente comprometido. Você precisa amar o que você faz, porque para você estar fazendo uma sessão em que essa criança vai dar pequenos saltos quânticos e, portanto, pegar os seus troféuzinhos a cada conquista, porque para ela é uma baita conquista, você precisa estar com ela e para ela, e todo inteiro para ela. E ela tem que sentir isso. Se não houver essa reciprocidade, não anda o processo de atendimento. Então, espaços e tempos de aprender estão dentro e fora da escola. Eu ia falar para vocês a questão de que eu comecei dizendo nesse bloco, né, nesse momento, quando a gente pensa em psicopedagogia, a gente pensa em aprendizagem, porque o que acontece? A gente tem que intervir de uma forma específica, especializada em cada indivíduo, porque e nesse indivíduo na sua totalidade, pensando em todas aquelas dimensões que eu falei, porque ele não deixa nada fora do nosso entendimento, né? E aí vai se tornar possível a gente estimular e as outras coisas acontecerem, né? Vocês perguntaram sobre a questão de como é que a gente lida com as reações ou ainda não perguntaram isso? Pode a gente vai indo. E a gente gosta de saber cada vez mais.
Então, estamos entendidos. Então, a gente entende a psicopedagogia como uma forma de lidar com as dificuldades de aprendizagem, mas por intermédio de um olhar, de uma postura clínica, além de uma intervenção organizada e adequada, né? Isso é importante a gente destacar. E a gente tem que estar preparado para lidar com isso. Eu dei um exemplo agora há pouco para vocês, né? Eu conheço terapeutas, não psicopedagogos, mas terapeutas, analistas, que, por exemplo, não conseguem lidar com uma pessoa que tem uma deficiência física. A pessoa não consegue. Ela fala, desculpa, não consigo pegar o caso, porque para mim é insuportável eu lidar com o sofrimento do outro assim. Mas alguém tem que fazer isso, né? E fazer com alegria, fazer com vontade. Eu posso assinar embaixo da equipe inteira nossa, da psicopedagogia, da neuro. A gente pode até falar num coralzinho aqui, né? A gente ama o que faz, né? A gente ama o que faz. É isso aí. Então, assim, ninguém faz nada por fazer. Isso não existe. Quando a gente entra em sala de aula, cara, isso entra com a gente. Sabe como é que é? Tem que ser assim. Brilho no olho. É brilho no olho. É brilho no olho. Não pode ter... assim como a contrariedade de um pai ou de uma mãe diante da dificuldade da criança fica extremamente cristalina para ela enxergar, ela fala, meu Deus, eles estão me condenando pelo meu fracasso. Ela chega para você, terapeuta psicopedagógico, fala, esse aqui não está me condenando, está me recebendo, vai me ajudar, está me dando a mão. Estou de boa aqui. É isso que ele tem que sentir. E aí a coisa começa a fluir naturalmente. E para que ele atingir um nível de autonomia suficiente para ele estar no mundo com dignidade, então isso vai para além dos espaços que vocês estavam me perguntando, né? Espaços e tempos de sala de aula, então vai para além. Ele está senhor de si mesmo, volto a dizer, fazendo o seu melhor dentro daquilo que lhe é possível. E vocês têm uma série de exemplos aí. Nós temos um Messi aí brilhando no futebol, no entanto ele tem lá a sua limitação, né? Ele tem um grau de autismo e assim temos tantos outros casos, né? Deixa eles perguntarem, Cecília, que você está falando demais. Vamos lá. Como que é o mercado de trabalho? Agora vocês pularam de questão, né? Sim. Eu só queria ressaltar uma coisa para fechar a última coisa que nós falamos e vamos falar do mercado de trabalho. Tá bom. No mundo de hoje, esses espaços estão para além, né? E a gente tem que ter uma mudança de olhar em relação a isso. Nós, da equipe, que lidamos com o nosso curso e que damos aula na psicopedagogia, nós sabemos que tem que haver essa mudança de olhar. A nossa angústia é que os professores que estão nas escolas hoje não fizeram essa mudança de olhar, né? E nós temos alunos, a maioria esmagadora deles são professores, e eles vêm angustiadíssimos para nós. Professora, eu tenho um aluno assim, e eles contam casos. E vem pedir socorro pra gente, né? Na aula. Isso acontece muito, né, Wanda? Muito. E então, a gente percebe que existe um grande despreparo ainda nas escolas em relação a isso. Então, essa mudança de olhar sobre as relações existentes entre o ensinar e aprender, que estão presentes, né, na questão do conhecimento, mostra que precisa haver uma flexibilidade no exercício docente e uma busca de conhecimento. Porque essas crianças... Aí agora eu vou dizer uma coisa que eu também não ia falar, mas daqui a pouco eu falo, pronto, falei. É assim, nós cuidamos sim de problemas de aprendizagem, mas eu garanto para vocês que com 29 anos e 10 meses de clínica, eu posso dizer com tranquilidade que nós temos muito mais problemas de maternagem, de ensinagem, de paternagem, de familiagem, e de aprendizagem são uma porcentagem bem pequena. Que eu vou dizer uma coisa, a família não tem problema, só que assim, também não busca saber, quer que seja como eles querem. Você faz 2 sessões com a criança, a gente vive essa experiência, né, Van? Você faz duas sessões, e aí? Como é que tá? Quando vai terminar? Oi? Você está com aquela criança 1 hora por semana, o estrago vem acontecendo há 9 anos, e ela quer que em 1 hora você, né? David Copperfield, não é diferenciado. Tem que estar dentro das escolas também. Esse é o nosso grande desejo. E existe também uma alegria nossa de saber que muitos professores estão buscando formação para... a gente pergunta, quem daqui vai para a clínica? Muitos não querem ir. Eu quero ser um professor melhor, uma professora melhor.
Nossa, isso deixa a gente muito contente. Né? A gente tem alunos que, a maioria dos nossos alunos se expressa com sinceridade. Outros dizem, não, eu quero muito ir para a clínica. Bárbaro, maravilha. Mas você está preparado. Você estava falando não ter professores preparados e você poderia dar uma solução? E como poderia Olha, fazer isso? Clarinha, meu amor, eu diria para você o seguinte, não esperem, senhores professores, senhoras professoras, não esperem nada do governo, não esperem da coordenação, não esperem da orientação. A iniciativa tem que ser individual. Se você é um ser imbuído de um espírito transdisciplinar e que você realmente ama a educação, que você tem esse brilho no olhar, como a Vanessa falou, em função de fazer o que faz, você tem que botar na sua cabecinha de ouro o seguinte: você está no mundo para aprender sempre. Agora, se você entrou na sala de aula, esse compromisso triplica. Porque você tem que ser o que é. Na sala de aula, na sua casa, com seus amigos, você tem que ser uma só pessoa. Sempre com a mesma postura. Então, assim, eu não posso entrar na sala de aula e fazer um tipo. Eu não posso entrar na clínica, atender a criança, fazer um tipinho e depois eu ser uma pessoa que... Né? A gente já viu coisas discrepantes aparecendo aí nas redes sociais acerca de alguns professores. Mas não é isso que a gente quer. Então, a ideia é, não adianta nós esperarmos que venha de fonte alguma. Nós é que temos que buscar a nossa formação. Sim. Estudamos até hoje, professora, ou não? Muito. Direto e reto? Direto e reto. Fazendo mestrado, então, nem se fala. Né? Agora está aqui, ela está assim, cozida pelas coisas do mestrado, por isso que ela está quietinha aqui. Mas eu vou refutar ela para falar algumas coisas. Então, a ideia é essa, Clarinha, é que realmente a gente consiga levar essa concepção do desejo de aprender constantemente, porque a gente tem que lembrar que aprender tem que ser gostoso, não pode ser chato, né? Aliás, tem até um livro com esse nome, Aprender Tem que Ser Gostoso, tem um livro com esse nome. Já dei aqui um spoiler de uma propaganda, não sei de que autor, mas Rubem Alves dizia mesmo que a gente tem duas coisas entre nós falamos do cognitivo e do emocional, né? Ele chama de caixa de ferramentas e caixa de brinquedos. Então, a nossa caixa de ferramentas é o cognitivo. E a nossa caixa de brinquedos, entre aspas, é o emocional. Então, precisamos das duas coisas. Quem é que não gosta de ouvir uma música? Estava tocando uma música aqui antes de começar a nossa entrevista, né? E eu já me empolguei e perguntei se vai continuar a música aqui, porque eu adoro música. Então, e hoje, com alegria que a gente vê cada turma que começa aqui na EMB, cada turma nova de psicopedagogia, de neurociência, de educação infantil, nos cursos de pós-graduação que a gente tem aqui, cada turma que começa, a gente começa com muita alegria, porque a gente vê que esses professores querem fazer a diferença. Então, são professores que realmente buscam, como a professora Cecília falou, essa formação individual. E se engana que, ao se formar, a gente está pronto. Não, é só o primeiro passo. E aí a gente precisa continuar, não só em cursos de especialização de lato sensu ou de escrito sensu, sim, mas em pequenos cursos, pequenas palestras, você ouviu o colega. Eu, particularmente, quando eu concluo as minhas aulas, eu vou assistir às aulas dos meus colegas. Quantas aulas eu já assisti da professora Cecília, de outros professores da pós-graduação e vice-versa? Por quê? Porque eu não sei tudo. Longe de mim querer saber tudo e achar que eu sei tudo. Então, toda vez que a gente consegue ouvir o outro falar e a gente vai acrescentando saber e a gente vai ficando cada vez com mais brilho no olho para conseguir atender a demanda dessas crianças. E isso é o mais importante, na verdade. É bacana isso da gente estar na aula um do outro, porque essa arrogância e prepotência de achar que você sabe tudo não pode existir na postura de um psicopedagogo, de um neuroeducador, jamais. A consciência socrática, só sei que nada sei, porque quanto mais a gente, com essa idade já teve essa percepção, fantástico, fantástico. Eu dei aula, eu dou aulas eventuais em alguns polos de pós-graduação, às vezes viajando e tal, né? E eu peguei um grupo no mês passado em que eu não conhecia, você chega e nessa coisa que eu faço eventual, eu não conhecia o grupo. Então eu tinha ali pessoas novas, mas com uma experiência de sala de aula para autista, de sala de aula
não sala de aula regular, não, mas sim laboratórios e salas especiais, né, para atender. Então, assim, o conhecimento deles, a vivência de pai, sabe? Uma meninada nova, que já está 9, 8 anos no mercado. E, assim, um homem contando assim, professora, eu tenho uma sala com 12 autistas. Pensa. Mas ela falando isso com uma tranquilidade, um amor, uma coisa, uma garra. Dá gosto de você trabalhar, não é? A solução é simples, então, né? Estudar. Exato. E estudar. Não tem como. Né? Não dá para dispensar essa parte, moçada. Lamento dizer, mas tem que estudar. E assim, se você tomar o estudar como uma obrigação, aí ficou ruim. Aí deu ruim, não. É que assim, você vai lendo e você vai se apaixonando e aí você quer mais. Se tem uma coisa que nos apaixona, são essas nossas duas áreas, a psicopedagogia e a neuro. Porque quanto mais você sabe, você vai, meu Deus, tem mais ainda para saber. E eu fiquei sabendo disso, mas tem mais ainda para saber. Então, o que a gente precisa na nossa área, né? Acho que para fechar esse item aqui, primeiro, ter a consciência de que a busca de formação tem que ser nossa. Ninguém vai fazer isso por você. Não tem essa, né? Assim como para ir no Benjo, né? Ninguém vai por você. Sabedoria também ninguém adquire por você. Por mais que seja difícil. Mas claro. Uma pessoa, professor, por exemplo, ele tem dificuldades de ajuda e ele vai ser por ele sozinho. Claro. E aí eu tava pensando, como que ela vai conseguir conduzir isso, mesmo com amor? Porque não é só aquela criança que tem o seu aspecto especial, são outras todas também. Que talvez estejam mais perto do padrão? Isso. Então, o conhecimento transformado em informação que você recebeu, transformada em conhecimento porque você filtrou e verticalizou, e este conhecimento transformado em saber vai te dar, você vai refinando, porque você vai... O psicopedagogo e o neuroeducador, eles têm que ter uma escuta e um olhar extremamente treinados. Tem que ter um feeling danado para isso. E aí, você já vai fazendo leitura corporal necessariamente, você já sabe os tempos de cada criança, porque você tem que voltar a estudar um pouco. Eu falo sempre para meus alunos, vocês têm que voltar a pedir a benção lá para a psicologia do desenvolvimento, porque ele tem que saber dessas coisas. Não adianta exigir coisa que não está ainda no momento de você exigir da criança. Então, você vai combinar os conhecimentos que você adquire na psicopedagogia e você, como professor atuando, você tem que fazer ao mesmo tempo as duas coisas. Se você não tiver auxiliar, faz como a professora Cecília fazia lá atrás, né? Manda para a sala dela que ela gosta. Então, assim, eu fazia deles meus auxiliares, fazia deles... arrumava sempre trabalho para eles fazerem. Eu tinha um hiperativo extremamente severo, mas ele era brilhante, um cognitivo preservadíssimo. E ele não perdia o fio, não. Ele ia embora. Eu lembro o nome dele até hoje, estou vendo a carinha dele. Ele é engenheiro do ITA, hoje em dia, tá? Mas, assim, ninguém dava conta daquela criatura, porque quando você percebia, ele podia subir lá no telhado da escola e por aí vai. E aí, assim, ele foi incumbido de uma porção de coisas. Então, ele terminava o que tinha que fazer em 10 minutos, que todo mundo demorava praticamente o dobro para fazer. E aí, ele sabia já o que ele tinha para fazer. Então, eu tinha uma rotina para ele, e a rotina não era uma rotina igual todo dia, não. Eu tinha que inventar todo dia. Então, eu ia para casa, preparava a aula, fazia o semanário que minha coordenadora queria, mais as atividades que eu tinha que dar para a menina que era cega, para a menina que era deficiente auditiva, para disléxica. Entende? Tá tudo aqui. É tudo dentro de nós. Não tem que depender, achar que, sabe, a coordenadora pedagógica vai poder fazer alguma coisa. Não. Fechou a porta da sala de aula, aquele é o teu templo sagrado, onde você faz o seu melhor. Então... Nada mais que o tempo, né? A experiência, o tempo e a experiência, né? O dia a dia faz a gente ganhar essa sabedoria, né? Do que fazer nesses momentos. E aí você vai tendo, professora, sinapses, né? Sinapses, ideias. Conexões. A gente vai fazendo conexões. Isso vai acontecendo, né? Só que aí a gente já vai dar uma vontadinha de falar da neuro, né? Mas não. Depois a gente... Não. Hoje o assunto é terapia psicopedagógica. Muito bem. Só que assim, essas crianças que estão lá aprendendo com a gente,
que estão lá para nós atendermos, elas têm um cérebro que funciona. Então é inevitável a gente lembrar que essa parte é extremamente importante. Sim, crianças, o que mais? O mercado. Vamos falar sobre o Do mercado de trabalho trabalho. agora. Vamos retomar o mercado. Vamos retomar o mercado de trabalho, então. Quase que eu não fugi do assunto, mas vamos lá. Mercado de trabalho. Nós temos um mercado de trabalho amplo na área da psicopedagogia. Não era assim, mas aos poucos, porque vamos dizer que a psicopedagogia, enquanto ciência, ela não é uma ciência milenar, está longe de ser isso ainda, né? O berço dela é na França, mas a gente tem um grande desenvolvimento da psicopedagogia na Argentina, então são 2 polos de referência para a nossa área, e aos poucos esse mercado de trabalho começa a se ampliar, saindo da clínica. Nós temos também a psicopedagogia institucional, que é você, psicopedagogo, atuando na instituição, e isso varia um pouquinho. Você pode ser aquele profissional que trabalha aliado ao coordenador psicopedagógico. Eu diria que, havendo um psicopedagogo institucional, ele faz a vez do orientador educacional, né? Que o orientador educacional é o que lida com os alunos. O coordenador pedagógico lida com os professores. Então, há instituições em que nós podemos atuar enquanto psicopedagogos fazendo o quê? Recebendo as queixas que vêm dos professores e analisando os casos e fazendo os encaminhamentos corretos. Essa é uma opção da psicopedagogia institucional. Como também a escola pode optar por ter você como psicopedagogo da instituição e você ter uma sala de atendimento dentro da instituição. É uma outra vertente, né? Mas essa é a psicopedagogia institucional. A gente tem também a empresarial, que você pode atuar dentro das empresas, né? De qualquer segmento, não importa. Então, a gente tem muitos funcionários que apresentam dificuldades no seu trabalho, com algumas limitações, e que eles tendo uma ajuda profissional, eles podem ter um desempenho melhor no seu trabalho. Então, a gente pode atuar também na indústria, na parte empresarial e também na hospitalar, né? E que é o atendimento àquelas crianças que estão hospitalizadas, seja por alcançar, depende da nossa luta. Nós temos uma associação que batalha bastante por nós, que é a Associação Brasileira de Psicopedagogia, e pelas quais passam nomes muito referência para nós, né? E hashtag fica a dica para o pessoal de psicopedagogia, não só a Associação Brasileira de Psicopedagogia, mas começou a surgir, eu diria, de uns 15 anos para cá, associações e instituições que são dedicadas a cada uma das dificuldades que foram sendo mapeadas, descobertas pela ciência, pela neurociência, né? Então, a gente tem a Associação Brasileira de Dislexia, ABD, nós temos a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, temos a Associação a AMA, Amigos do Autista, temos a Dorina Novil e por aí vai. Então, nós sempre aconselhamos os nossos alunos que essa é uma outra dica ligada ao que você falou antes. Você, professor, dê-se um tempo para visitar esses lugares, espontânea e voluntariamente. Seja hospital, seja empresa, seja essas fundações, instituições, enfim, para que você sinta. A Fundação Dorina Novil é muito, muito bacana, porque você chega lá, quem te ciceroneia lá dentro e mostra tudo que tem é uma criança cega. É muito legal isso. É muito legal. Se vocês puderem ter essa experiência, eu não acho que só o psicopedagogo, eu acho que o ser humano deve ir para esses templos e espaços extraescolares e fazer valer o que a gente acha extremamente importante e que existe muito na nossa equipe aqui da ENB, na nossa equipe de educação: empatia. Empatia pelos outros. Não é? Você se colocar no lugar do outro. Porque assim, no curso às vezes a gente faz simulações, claro, né? E aí você, nossa, Pro, se a gente tivesse esse limite, nossa, como é que ia ser, né? Então, mas são algumas coisas. Agora, você estar com é outra coisa.
que mais, amores? Muita gente acha que dentro do seu próprio ciclo você não vai ter convivência, né? E acaba se acomodando e não vendo por outras perspectivas, né? E acaba sendo muito individualista, olhando só pela sua. Com certeza, Gabs, com certeza. Você sabe que a gente não consegue olhar, a gente acha que só acontece com a mocinha de trás, só acontece com o vizinho. Sabe, você nunca vai, se você é Highlander, você nunca vai ficar velho, você vai ter sempre essa idade, entendeu? Então, assim, as pessoas não têm, assim, a empatia é fundamental no nosso trabalho, é fundamental. Agora, não dá para eu ser empático na sala de atendimento e não ser com a nossa equipe de trabalho, por exemplo, não dá. Eu tava falando até com o Gabriel esses dias, que eu peguei um ônibus com 2 meninas, e elas têm alguma coisa assim, e todo mundo olhava torto. Todo mundo olhava com uma diferença, tipo, olhava pra mim falando, tipo, o que você tá andando falando com essas meninas? Elas são mais velhas. E elas têm um papo de uma pessoa de 15 anos, elas são muito extremamente, e o pessoal olhava torto. E esse negócio da empatia também até hoje, né? Até tem um professor que não tem empatia, porque olha assim, ó, mais um. Tem. E aí acaba assim, piorando a situação do aluno. É o que a professora Cecília falou, não necessariamente porque está em sala de aula que é um educador, né? Eu sempre falo lá nos nossos cursos de formação que, ao meu ver, todos os profissionais que desejam lecionar em suas áreas deveriam fazer a licenciatura, obrigatoriamente, como a pedagogia faz em formação, para que desperte esse olhar de empatia com o outro, porque não é só conhecimento, não é só cognitivo. Claro. Como a professora Cecília e eu comentei no início, o emocional está junto. Então você não está lidando ali apenas com uma máquina de aprender, você está lidando com um ser humano que tem esse potencial para aprender. Então você precisa ter esse olhar empático, você precisa se colocar no lugar do outro, né? Não é só o cognitivo. Fundamental, fundamental. E lembrando sempre que se essa criança consegue progredir na sua mão, eu acho que essa é a nossa paga, sabe? Eu sempre falo, eu brinco com os meus alunos que como a gente tem todas essas dimensões, né? A dimensão física, a dimensão cognitiva, a dimensão emocional e a dimensão que vai além, né? Que é a metafísica, isso é by Cecília mesmo, né? Eu que falo isso. Eu falo para eles, eu sempre termino, no caso nosso, na pós, né, mais rico do que vocês. Com certeza. Por quê? Eu ofereço humildemente as minhas 4 dimensões. Vamos supor que eu tenho 20 alunos, 2 vezes 4, eu ofereço 4 e recebo 80. Então, só essa satisfação, isso a gente já está no lucro, né? E a gente tem que sempre pensar o seguinte, uma dedicação imensa em fazer o que a gente faz, que traz essa satisfação interna de fazer cada vez mais e melhor. E o melhor que a gente acha, o óbvio nosso, não é o óbvio do aluno. Por isso a empatia, por isso ouvi-los, né? Para tentar nos melhorar. E lembrando sempre que o aluno que aprende é um aluno feliz. Cada vez que você aprende alguma coisa, você fica mais feliz, não é? A vida é feita de obstáculos a serem transpostos. Então, a cada vez que consigo transpor eu me sinto muito mais vitorioso. Ou seja, alcancei mais um degrau da minha autonomia. Então, eu estou muito mais senhora de mim e muito menos dependente do outro. Mas, ligando com o que você disse agora, eu tenho que pensar que não vai ser sempre assim. Eu tenho que pensar que, por exemplo, eu, há 20 anos atrás, eu fui atropelada, mas bem atropelada, não foi pouca coisa, foi bem, né? Eu fiquei 180 dias numa cama. Então, eu sou uma pessoa extremamente independente, assim, para fazer qualquer coisa. Mas eu fiquei absolutamente dependente. Então, como faz isso? Foi horrível. Então, eu fiquei pensando, alguém chegou para mim, alguém que tinha 23 anos, né, da minha família, disse, você sempre, né, querendo correr, atropelar as coisas, porque eu sou assim meio, bastante ligada no 350, não no 220, que a vida agora te atropelou. Essa parada é para você retomar, pensar algumas coisas. Eu falei, caramba, olha, um sobrinho meu, assim, extremamente lúcido, né, falando com uma pessoa de 47 anos, olha, presta atenção, né?
Então é por isso que eu digo que a gente sempre aprende. E se você não reconhece isso, a vida vai te mostrar. E é mais legal você aprender pelo afeto do que pela dor. Não é? O que mais vocês querem saber? Pergunta. O que estudar para seguir a carreira de psicopedagogia? Bom, a gente começa falando que existe uma tríade que o psicopedagogo precisa estar atento que ela existe. Você está perguntando o que é que a gente precisa estudar para ser um bom psicopedagogo, é isso? Ok. Essa tríade é o seguinte, o indivíduo em ação, em terapia psicopedagógica, ele tem o seu físico, a tríade, o seu físico, a relação social e o seu pensar, né? Essa tríade está no indivíduo. Então, essa tríade está em você também. Então, você, primeiro, o conhecimento começa, como é que você se prepara? Primeira coisa, gente boa, não é porque você é psicopedagogo que você não precisa passar por terapia, né? Eu digo terapia, análise mesmo, né? Cognitivo-comportamental, que seja, mas muitas vezes, ao longo da carreira, a gente precisa fazer a nossa terapia. Então, como é que começa o nosso saber? Que anda junto com a psicopedagogia, que já devia estar andando junto desde a formação da graduação, autoconhecimento. Sem isso, toda a minha teoria, não vai ser suficiente, porque eu não conheço os meus limites, eu não compreendo os meus desejos e eu não sei até onde eu posso ir. E como eu posso saber da maturidade do outro se eu não sei da minha maturidade? Então, para você ser um bom psicopedagogo, você tem que ter um preparo teórico, uma fundamentação sólida, né? Conhecer todos os referenciais, os melhores referenciais da área, estar se atualizando constantemente em congressos, simpósios, enfim, né? Ter a humildade daquilo que nós acabamos de falar, de saber que não sabemos tudo e se dedicar, né? Uma coisa importante no início da nossa carreira é buscar supervisão, porque nós não podemos ter a pretensão de achar que nós vamos saber fazer todo um processo com os primeiros aprendentes que vierem para nós, né? A gente tem aquela volúpia de coisas, de anamnese e a queixa e a situação dos pais e você tem que ir na escola, é muita coisa, muitos elementos para você lidar. Caso você não esteja se sentindo seguro, busque supervisão, né? Se pode ser um dos seus professores do curso, né? Eu acho que a maioria de nós faz supervisão, ou busca na própria Associação Brasileira de Psicopedagogia, mas sempre procurando se manter atualizado e fazer o seu melhor. Um bom psicopedagogo é aquele que busca, em primeiro lugar, o autoconhecimento, que tem humildade, que tem uma vontade enorme de fazer o que faz, que tem uma fundamentação teórica de base extremamente sólida e que ela não se mantém porque ela fica antiguinha, né? Então o referencial teórico tem que se renovar constantemente. A gente vive indo em congresso, fazendo curso, né? E participando de simpósio, porque não dá para você ficar out, porque você se exclui do mercado, não tem como. Você não fala nem mais a linguagem daquele aprendente que você atende, né? Então, eu não sei se responde a tua pergunta, mas é isso, né? Que mais? Que vocês querem saber? Para finalizar, nos diga algo sobre a controversa questão da maturidade escolar. Ok. Eu vou pedir que você empresta o microfone para Vanessa, porque agora a gente vai fazer um bate-bola junto aqui. Olha, a gente diz o seguinte, eu vou falar por minha parte e Vanessa vai falar da maturidade com um toque de neuro aí também, né? Tá. É assim, quando uma criança adquire uma maturidade social, lembra da tríade? Ela tem que ter maturidade não só no seu físico, né? Que daí essa parte cerebral, a Vanessa já vai dar uma deslanchadinha aí, mas ela tem que ter uma maturidade social, segunda parte da tríade, e uma maturidade do pensar. Sentir-se à vontade fazendo parte de um grupo, por exemplo. Ela tem que estar extremamente adequada àquele ambiente, né? Então, quando a gente acha que isso acontece,
a gente percebe que isso acontece quando ela desenvolve a sensibilidade de se sentir enquanto grupo e de agir empaticamente com os outros. Então, você percebe que naturalmente esta maturidade está chegando, que ela responde, a devolutiva dela é equivalente à demanda que ela está recebendo. Então, tem que ser uma coisa que tem a ver, né? Então, a maturidade escolar é um processo que está sempre em evolução. Engana-se quem diz que professores de primeiro ano, se ela disser, olha, os meus alunos estão todos alfabetizados, todo mundo sabe ler e escrever. Não estão alfabetizados, não. Isso é um processo e a maturação também é um processo, e eu vou passar a bola para a Vanessa agora. Porque a maturação, para ela acontecer, ela vai depender de processos específicos dos neurônios no nosso cérebro, né? Então, os processos de maturação dependem do desenvolvimento eficaz e completo dessa criança. Sim. Então, esse desenvolvimento, ele precisa ser emocional, social, psicomotor. Então, tudo junto, né? Então, essa maturidade escolar, ela envolve não só essa questão do ler e do escrever, ou de conseguir atingir as metas para aquele ano escolar, mas se desenvolver como um todo. Sim. Né? Emocionalmente, psicologicamente. E essa questão cerebral, ela tem as suas fases. Então, muitas vezes as crianças não estão maduras, né? Cerebralmente falando, para determinados conteúdos que são exigidos hoje na escola. Então, seria necessário fazer até, inclusive, essa adequação curricular para que as crianças conseguissem atingir melhor esses objetivos e não se sentirem tão frustradas. Nosso sonho, né, Vanessa? Exatamente. Essa adequação aí, ela é necessária. Porque cada vez mais cedo exige-se que a criança seja alfabetizada, que ela aprenda a ler e a escrever. Quantas escolas que eu já passei e já trouxeram, os alunos nossos trouxeram a experiência de que crianças de 3 ou 4 anos aprendendo traçar letras com esta idade, não. Ela está copiando traço. Exatamente, ela só está fazendo um ato motor. Sim. Na verdade. A criança de 3 anos, ela precisa sentir a aprendizagem com o corpo. Ela precisa se movimentar, ela precisa pular, ela precisa correr, ela precisa se jogar no chão, rolar, saltar. Existem outras atividades que são, entre aspas, preparatórias para o ato de ler e escrever. Claro. E muitas vezes essas crianças, elas já têm material escolar, material didático específico para a idade, né? E não é adequado para a idade. Deixa a gente extremamente... É específico porque foi feito para aquela idade, mas não é adequado para aquela idade porque não existe maturação para aquele tipo de atividade exigida, entende? O mercado editorial pode ter feito, mas isso não significa que seja adequado. Exatamente, que claro. seja essencial ou adequado para aquela idade. Então, precisa ter essa adequação. Claro. E agora eu vou ser literal, porque para a gente fechar essa questão da maturidade, Vance, tiver alguma coisa que você lembre também nesse sentido? A questão da maturidade ela deve ser tratada com especial atenção. E a gente tem a preocupação com isso, porque para avaliar uma criança nesse aspecto, é necessário que ela esteja pronta e com alguns conhecimentos interiorizados, na medida dela, de acordo com a psicologia do desenvolvimento. Então, esses conhecimentos que a criança assimila antes, ela o faz de forma subjetiva. Então, tem até um outro livro, nossa, eu estou assim bem falando de... Mas a gente está acostumado a citar coisa. Tem um livro que chama Subjetividade e Objetividade. Então, assim, você vai lidar com esses dois aspectos, né? Porque tem as questões subjetivas que fazem parte do processo e aquilo que objetivamente ela tem que aprender. E subjetivo está tudo aquilo que ela sente, que é a maneira como ela assimila, isso é tudo subjetivo. Não tem, né? Não é mensurável, digamos assim. Não, porque cada cérebro interpreta de uma maneira o ambiente Exatamente. Que vive e o meio externo. Então, esse conhecimento, né? Ela sendo guiada a observar ou reproduzir, enfim, ela vai criando uma base ética, uma base sólida e na sua inteligência afetiva, porque a gente pode usar esse termo, né? Porque existe uma inteligência afetiva. Sim. Nesse sentido. E que vai servir para ela como alicerce, com essa base ética que tem que ser desenvolvida junto. E como é que ela vai desenvolver essa base ética? Essa maturação,
você ali, para ela, é uma referência. Entende? Então, assim, ela pode chegar em casa, às vezes o pai não tá, a mãe foi numa reunião, ou foi não sei o quê. Não, ela chega na escola, você sempre está lá. Ela chega na clínica, você sempre está lá. Então, a ponto de que tem crianças que pensam que você mora na escola. Ela não acha que você tem casa. Vocês pensavam isso quando vocês eram pequenos? Sim. Eu me recordo Você tem mãe, Pro? Você tem mãe, Pro? Eu me recordo de um lance que eu encontrei uma aluna quando eu era professora de 4ª série, passei por todas as instâncias, e nós nos encontramos na praia. Ela olhou pra mim, mas com um espanto. Como assim? A professora de biquíni, como? Isso não existe. Como você deixou a escola? A escola tá sozinha, você não tá lá. Ela achava que eu morava lá, né? Então, assim, contar com isso é alguma coisa bastante importante. Ele sentir a firmeza da tua maturidade, porque você é referência. Então, nós temos o privilégio de, ao mesmo tempo que a gente é retaguarda para eles, né? Você tem que ser vanguarda, tem que estar junto com eles, porque você vai acompanhando esse processo de maturação. Mas antes de começar tudo isso, você precisa ver como é que está a tua maturidade para lidar com isso, né? Então, isso vai ser um enorme alicerce para você e vai ser o alicerce dessas crianças, e sobre esse alicerce ele vai edificar seu raciocínio lógico, vai edificar o seu instrumento próprio para verificar, avaliar a si próprio e olhar para o mundo. Porque todos nós temos uma leitura de mundo que também não é igual. Eu posso ir com a Vanessa assistir um filme, as duas ficamos querendo marcar conversando durante o filme, terminou o filme, ela tem a leitura dela, porque toda a comunicação acaba sendo um texto, né? Nós aqui para falarmos temos aqui um texto, digamos. Este texto acontece dentro deste contexto. Então, naquele momento, eu e Vanessa estamos lá, bonitinhas, amigas de fé, irmãs, camaradas, assistindo o filme. Ela captou várias coisas e outras tantas. A gente vai trocar ideias depois. Quem disse que é a mesma leitura? Não é a mesma. Ela viu muitas coisas, observou muitas coisas que eu não observei, e eu observei muitas coisas que ela não observou. Então, a gente tem um outro texto que é feito do contexto em que nós estávamos sobre o texto que nós vimos. Olha que loucura, que viagem que eu estou fazendo aqui. Mas não é? Então, faça isso para o nível da criança. Ela também tem um contexto de vida, né? E as coisas que são apresentadas para ela são textos, de alguma forma. São assuntos, são coisas que ela está ouvindo, está ouvindo ali. E ela insere isso no contexto dela cognitivo, né? Na área dela de compreensão. E aí tudo isso compõe, né, um mundo que vai ficando mais maduro. Essa maturação vai acontecendo em processo, levando-se em conta o aspecto neurosensório motor. Sim, professora? Sim. Você quer falar mais alguma coisa de maturação? Que eu acho que não podemos deixar nada em branco aí para o pessoal. Basicamente isso. Que mais, meninada simpática? Então, a gente quer agradecer vocês pela participação aqui hoje, por acrescentarem tanto ao nosso programa. A gente amou ter essa conversa com vocês. E a gente queria que vocês deixassem uma mensagem de otimismo e empoderamento para psicopedagogos que estão se formando agora. Otimismo é com a gente mesmo. É breve porque é time, né? Time no rádio é importante. Então, a gente tem que cavar um espaço de reconstrução do olhar. Fazer uma verdadeira reforma do pensamento, realmente, para que nós possamos nos adequar aos tempos de hoje. Que as linguagens são outras, são muitas, né? As 100 linguagens da criança, hashtag fica a dica aqui de outra obra. Sensacional. E são 2 volumes, e eu acho que todo psicopedagogo e todo neuroeducador precisa ler isso aí, porque a gente acha que linguagem é só linguagem falada, linguagem escrita, o corpo fala, o olhar fala, né? São muitas linguagens, linguagem teatral, tem tanta linguagem bacana, né? Então, a mensagem que a gente deixa é que o psicopedagogo reflita sobre o exercício do seu trabalho profissional,
reflita sobre o seu autoconhecimento, porque não basta ter o domínio do conhecimento teórico de forma nenhuma, isso não é suficiente. A gente precisa ter a capacidade de selecionar e processar saberes, eu diria, infinitos, de acordo com cada caso. Cada criança é uma singularidade, cada indivíduo fica redundante, mas é uma individualidade. E para dar conta de cada um desses casos, de cada uma dessas pessoas que chegam a você, não dá para tratar os outros como grupo, nós temos que olhar para cada um com um olhar bem especial. Então aqui não tem um grupo do curso de Rádio e TV. Não. Aqui tem a Clara, tem o Gabriel, tem a Mary, tem o Ed, tem a professora Priscila. Vocês são individualidades. Tem a Vanessa, tem a Cecília. Então, nós não somos uma massa informe, muito menos uniforme e homogênea. Então, o bacana é saber que a formação psicopedagógica nos dá esta propriedade sobre a diversidade com a qual a gente tem que lidar constantemente. E aí, identificando estas coisas, estas áreas e nos posicionando devidamente, é que nós vamos poder fazer as possíveis, necessárias e adequadas intervenções em terapia psicopedagógica. Obrigado. Foi muito bom estar com vocês. Obrigada. Eu também. Obrigadíssima, professora, pela oportunidade. E a equipe da psicopedagogia, da neuroeducação, da INVI, agradece a equipe de rádio e TV da INVI. Estamos todos em casa. Obrigadíssima. Obrigado a vocês. E é isso, galera. O nosso programa ficou aqui. A gente está chegando ao fim. Mas a gente vai estar aqui daqui 15 dias, na próxima quarta. Então é isso. Tchau.